Oi, pessoal, beleza? Vamos lá. Olha só, eu tô filmando meu celular porque eu coloco também no Instagram, tá bom? É o seguinte, aqui a gente tem um tema que eu trouxe que é a questão da liberdade de expressão e os crimes contra a honra. Vamos lembrar que a gente está tendo vários episódios de racismo acontecendo no Brasil e no mundo, né? Principalmente países, o Brasil e os Estados Unidos, assim, mais na ponta desses fatos. E a gente não tem muito como correr desse tema, não, até porque está envolvendo policiais. Os casos que têm acontecido, não é? Eles, de certo modo, têm envolvido policiais. A gente vai fazer concurso, então não é a gente gostar, não gostar, é simplesmente passar no concurso público e com ideias que sejam válidas, né? Realmente, para que você possa conseguir aí a sua aprovação. Então, antes de falar de racismo, né, eu trouxe aqui um tema que passa bem perto e que naturalmente tem muito a ver com essa questão, que é a liberdade de expressão e os crimes contra a honra. Por exemplo, quem vai fazer prova do Sebrasp, não só do Sebrasp, a própria OCP trouxe o tema liberdade de expressão num concurso público, salvo engano, não sei se foi o TRF da segunda, não me lembro agora, mas trouxe esse tema, inclusive, para a prova de nível médio, tá? E a gente vem acontecendo muitos crimes aí que vocês já sabem, né? Ligados à injúria, calúnia, difamação, né? O cyberbullying, então são uma série de delitos. E aí você tem, né? O primeiro vamos dizer assim, seria um prato cheio para vários concursos públicos. Este tema ele está no nosso curso como tema 6 da PCDF, né? E aqui eu vou trazer uma redação para vocês, na verdade, mostrando como quando o aluno aprende a escrever bem e o que ele precisa tomar cuidado, em especial na PCDF. Mas o assunto interessa a todo mundo que vai fazer carreiras policiais pela atualidade do assunto, tá bom? Este tema virá em alguma prova discursiva do CESP ou de qualquer outra banca no próximo ano. Com certeza virá. Então a gente tem ali liberdade de expressão. A liberdade de expressão pode ser considerada um direito fundamental absoluto? É uma pergunta que já caiu em concurso algumas vezes. Esse tema é muito repetido, tá, gente? Quando eu falo para vocês assim, a banca pode repetir tema, ela pode repetir o assunto. E aí ela vai. O que é o tema? O tema é a formulação. Então ela vai formulando de formas diferentes a cada vez que ela traz o assunto. E como eu disse para vocês, é um tema muito caro aos concursos públicos, ele aparece com muita frequência em várias provas discursivas, inclusive provas da Fundação Carlos Chagas, Sebrasp. Eu já contei umas 3, 4 vezes a presença desse tema em menos de 3 anos em concurso público, assim, no espaço de 3 anos, né? Apareceu no IBFC, apareceu na OCP, apareceu assim, Consulplan trouxe este tema também, então vamos lá. Primeiro, liberdade de expressão pode ser considerado direito fundamental, absoluta? Uma pergunta. Depois vem que fatores explicam o aumento de condutas delituosas contra a honra das pessoas. Esse aqui seria um assunto novo, vamos dizer, uma reformulação de tema, tá? O primeiro é o básico, é o que sempre pedem. E o terceiro, como a sociedade e o Estado podem coibir tais práticas lesivas à dignidade de pessoas de grupos sociais. O Sebrasp tem feito esse tipo de pergunta, gente, sempre ao final dos questionamentos. O último item do CESP tem sido no sentido de cobrar soluções, participação, por exemplo, do Estado, da sociedade, do indivíduo, não é? Quem fez prova da PRF deve ter uma lembrança bem acesa sobre isso, não é? Quem fez prova da Polícia Federal também vai ter uma lembrança bastante aí evidente sobre o papel do Estado, principalmente. Bom, vai tremer um pouquinho, porque eu vou mostrar uma discursiva, naturalmente, que abordou, perdão, fiz besteira aqui, que abordou este tema, né? E eu sempre tomo cuidado de mostrar discursiva sem citar o nome do aluno. Vamos lá. Mas a gente fica muito orgulhoso, assim, eu pelo menos fico muito orgulhosa quando eu vejo os meus alunos darem esse salto evolutivo de trabalharem a estrutura do texto de forma altamente bem construída, ou seja, a respeitar o critério de banca. Às vezes o aluno fala, essa redação não tá boa, fala, tá respeitando o critério da banca. É isso que conta no concurso público. Não é você redigir. Você nem precisa fazer uma redação com essa qualidade, tá certo? Essa redação tem uma qualidade exemplar. Nem precisa. Ela tem alguns errinhos, sim, e eu vou chamar atenção para esses erros, principalmente para quem vai fazer prova da PCDF, por conta de um detalhe. Você sabe que na PCDF o erro gramatical terá multiplicador 6. É um multiplicador altíssimo, gente, porque antes era multiplicador 2. Então você vai ver o efeito
na nota, não é? Quando a gente tem esse multiplicador 6. E o que falta a este aluno aqui é corrigir alguns vícios muito pequenininhos desse multiplicador, não é? Então, quer dizer, ali o curso tem 10 discursivos, o aluno na sexta redação ele já realmente está escrevendo muito bem. Então vamos lá. Segundo a Constituição Federal, né, todos têm direito à liberdade de expressão. Então aqui ele trouxe o tema liberdade de expressão para aqui. Contudo, este direito fundamental não é absoluto. Muito bem, tá vendo aqui? Isso aqui, gente, todo mundo vai falar para você em qualquer curso de redação. A precisão precisa ser cumprida. Todo mundo vai falar, mas uns 80% dos candidatos não vão cumprir. Eles cumprem a primeira, a segunda, a terceira, vocês vão perdendo fôlego. O índice de atenção cai pra caramba. Então, há uma tendência, né, no item 2 e item 3, você perder a precisão. Isso é geral, qualquer prova, tá bom? Do Sebrasp, principalmente. Na OCP também acontece que a OCP, embora não distribua os itens temáticos não distribui o tema por itens, ela faz vários pedidos e ela exige absoluta precisão. Aí quando vai chegando lá pelo terceiro pedido ali naquele tema único, os alunos perdem o fôlego. É impressionante como perdem, né? Eu vejo isso no próprio curso. Então vamos lá. Ó. Ele vai explicar por que não é um direito absoluto. Ó. Isso porque as manifestações de liberdade de expressão devem estar pautadas nos diversos princípios constitucionais, né? Como, por exemplo, vou tirar essa vírgula daqui, o da razoabilidade e da proporcionalidade. Além disso, os direitos constitucionais não possuem hierarquia. Sendo assim, caso alguém valha-se o direito de liberdade de expressão, atacar o direito à lei de forma desproporcional ou sem razoabilidade, poderá estar sujeito a responder civil, penal ou administrativamente pela infração. Muito bem. O que ele quis dizer é que não é um direito absoluto porque esbarra em outros direitos. Né? Se a pessoa usar desse direito de forma desproporcional, de forma não razoável, né, ela poderá responder sim, tá bom? Então, vamos lá. A primeira questão aqui que eu chamo a atenção, você vai ver o que ele distribui muito bem o texto, né? Mas nós temos duas falhas aqui que precisam ser corrigidas, esta vírgula e essa daqui. Então, já veja que eu já tenho 2 erros gramaticais. 2 erros já, né? Então, isso tem uma importância bastante alta aqui. Vamos lá. Seguindo. Aí a segunda pergunta... primeiro, gente, olha que interessante. A redação tem 3 parágrafos, porque foram 3 itens temáticos. Essa divisão é muito importante e eu vou falar tanto de Sebrasp quanto de AOCP, tá? Porque tem concurso para AOCP acontecendo neste momento. Atualmente, observa-se o aumento de condutas delituosas contra a honra das pessoas. Então, por quê? Porque o item falava sobre fatores que aumentam as condutas delituosas contra a honra das pessoas. O item falava disso. Então, ele trouxe aqui, ó, o aumento das condutas delituosas. E aqui ele vai falar dos fatores. Muito bem. Então, ele vai falar, ó, um destes fatores foi o surgimento das redes sociais e seu uso de forma irresponsável. Olha que redação muito bem executada. Por quê? O fator da conduta delituosa não é só o surgimento da rede social. Rede social não leva a conduta delituosa, por si só. O que leva a conduta delituosa é o uso irresponsável das redes, tá certo? Por exemplo, não são as estradas que matam. O que mata nas estradas, né, é a conduta irresponsável dos motoristas. Muito bem. Então, a gente sempre tem que raciocinar, o que a gente escreve, tá? Então, vou tirar essa vírgula aqui novamente. Como ela já foi notada a vírgula antes do como, aí a banca não conta como um terceiro erro, tá, gente? Ela conta apenas como uma vez só. Como ataques e discussões públicas pela internet, sem qualquer forma de mediação ou regras. Muito bem. Essas ressalvas, assim, que se faz na hora que você escreve, o cuidado ao falar, ele é muito importante numa discursiva, não é? Assim como, ó, tiro essa vírgula aqui, outro fato é a exposição exagerada da vida privada, fonte de ciúme, inveja da vida alheia, o que se torna, porque todo o que atrai o pronome oblíquo, né? Então temos aqui um terceiro erro, um ambiente bastante fértil para a conduta contra a honra das pessoas. Por fim, a polarização. Gente, eu quero mostrar, é isso aqui, por isso que eu quis trazer essa redação. Olha só, por fim, a polarização, ó, mais um errinho aqui, que eu acerquei junto, né? Quando você tiver dúvida de grafia, evite mexer com grafias que são grafias melindrosas, tá certo? Procure trabalhar com grafias que você tem certeza, ó, polarização sobre assuntos ou polarização de assuntos, não precisaria do acerca.
Então, por exemplo, palavras como acerca, onde, aonde, seção, se é seção com dois S, se é seção com C cedilha, a gente troca isso tudo por vocabulário mais simples, porque isso evita que vocês caiam encilados, né, mesmo sabendo. A gente não, eu falo para vocês, a gente não erra muitas vezes por não saber, né? A gente erra às vezes por dominar o assunto, tá bom? Então vamos lá. Acerca de assuntos sensíveis da vida em sociedade é também um dos grandes fatores que explicam esse aumento. Muito bem. Exemplos destes assuntos estão frequentemente no centro das discussões acaloradas nas redes sociais, né? Tira a vírgula aqui, como a liberdade de gênero, o aborto, a política, tira a vírgula antes do etc. também não tem, então somos 5 erros. A política, etc. Vocês estão vendo que o aluno vai falar de temas sensíveis e ele não precisa falar desses temas sensíveis, gente, ou elogiando o governo ou atacando o governo. Não precisa. Se isso é caro para você, isso também não é muito interessante, porque as discursivas do Sebrasp, falando muito a verdade com vocês, são discursivas de caráter expositivo, ou seja, você não precisa dar opinião. Então você consegue falar de modo expositivo, falar que são assuntos sensíveis, são assuntos caros à sociedade, né? E aí você cita o exemplo desses assuntos, por exemplo, a liberdade de gênero, é um assunto sempre muito caro à sociedade, né? Sempre você vai falar sobre direitos do público LGBT, é muito caro. O direito ao aborto é muito caro. Quando se vai falar de política no momento como nós estamos falando hoje, é muito caro. E veja que o aluno não vai nem para um lado nem por outro. Ele só diz, ó, são assuntos sensíveis, são assuntos difíceis de serem debatidos no momento, né? Por conta da polarização. Então, é uma redação extremamente inteligente na forma como ela organiza o pensamento, né? Então, vamos mais, ó. Finalmente, aqui vai falar do papel da sociedade e do Estado, né, para coibir essas práticas lesivas, tá certo? Lesivas à dignidade das pessoas e de grupos sociais. Então, vamos lá, olha só, muito bem. Finalmente, é importante que a sociedade e o Estado, né, coíbam, tá, gente? É importante que, aqui vem subjuntivo por conta dessa conjunção integrante. É importante que coíbam essas práticas lesivas à dignidade das pessoas e de grupos sociais. Muito bem aqui. Então, somos 6 erros gramaticais. O Estado preventivamente poderá contribuir com a redução dessas atividades por meio da intensificação de políticas públicas voltadas à educação e à valorização dos bons exemplos de condutas sociais. Então, olha só. Estado trabalhar com políticas públicas voltadas à educação e à valorização dos bons exemplos de condutas sociais. Muito bem. Eu colocaria valorização da ética, tá bom? Ficaria melhor, porque a ética é exatamente o que te faz refletir de modo crítico. Por outro lado, repressivamente, por que ele fala por outro lado aqui? Olha que coesão de mestre. Por que é por outro lado? Porque aqui você tem uma atitude preventiva e aqui você tem uma atitude repressiva, então você muda o lado, tá bom? Então só a gente pensar as palavras, muda o lado. O Estado deve aplicar de forma exemplar, muito bem, os rigores da lei aos que agridem a dignidade das pessoas e dos grupos sociais, muito bem. E o aluno não esqueceu da sociedade, ó. Já, corta essa vírgula, 7 erros. A sociedade deve aprender a respeitar as opiniões contrárias das pessoas e a não julgá-las, ó. Deve aprender a respeitar as opiniões, tira essa vírgula aqui, 8 erros, né? E a não julgá-las em razão de suas crenças e opiniões, e não as julgar, ó. Porque o não, todo não, atrai para o obliquato. Inclusive, na prova de língua portuguesa, o que e o não vão atrair o obliquátono, gente, com exceção das locuções verbais em que o pronome poderá ficar nas extremidades, tá bom? Só fazendo aqui uma exceção. Então, nós temos, então, 8 erros gramaticais. Você imagina que mais ou menos a média, quando a gente faz o cálculo aqui, para ser bem direto, para o vídeo não ficar tão longo, a média desses erros gramaticais no Sebrasp, né, naquele multiplicador, equivale a 0,2, tá? É como se você multiplicasse 6 vezes 0,2. Então, esta redação valendo 30, né, o aluno já teria aqui, ó, vamos supor, 6 vezes 0,2, né, 1,2. Então, ele teria perdido 1,2 em 30 pontos, né? Teria caído aí para 28,8 pontos. Por quê? O restante, a estrutura está perfeita. É o aluno que vai ser aprovado em concurso público, tá bom? O aluno vai ser aprovado em concurso público. A estrutura está perfeita, ele tem domínio de escrita,
ele sabe o que ele está falando, e é isso que vocês, eu estou trazendo essa redação, para dar uma dica muito importante, porque muita gente não tem nem dinheiro para adquirir curso, essa que é a verdade, não é? O aluno sabe, ele domina, ele sabe usar as expressões. Então, a dica que eu vou dar para você que está estudando, que de repente não vai ser nosso aluno, se for nosso aluno, muito bem, né? A gente vai te receber aí de coração. Mas a dica que eu vou dar para você que não tem condições, mas quer fazer o concurso, e é possível, eu já provei alunos, vários alunos em concurso só com os meus vídeos em rede, né? Tem sempre aluno que vem aqui e manifesta a sua aprovação. Gente, a gente pega as palavras e não sai transformando as palavras num centro de decoreba. Por exemplo, tem aluno que entra no curso, ele pega aquele o qual eu tiro tudo, né? Ele vem com essa situação aqui, ó, o qual, a qual, ele quer usar o cujo e ele nem sabe o que ele está fazendo. Não precisa de nada disso para você fazer uma redação boa. Veja só, eu peguei redação que o aluno está falando de ciúme, inveja na rede social. Mas ele fala com domínio de palavra. O que é domínio de palavra? É pensar o que eu estou escrevendo. Então, quando ele vem aqui, por exemplo, ele cita, por outro lado, né, ele entendeu o papel desse conector. Isso é extremamente importante, por quê? A tendência do Sebrasp não vai ser nem dar 28,8 para esse aluno, não. Vai ser colocar esse aluno na casa ali dos 29 pontos. Por que ele vai fazer isso? Porque o edital é muito claro. A redação será corrigida com primazia da coerência e da coesão. O edital é muito claro nesse sentido, tá bom? E quando o aluno trabalha isso, eu já mostrei redação aqui de aluno que tirou total na PRF, o aluno tinha 5 erros de português, né? A banca resolveu não contar nenhum erro. Por quê? Porque a coesão estava linda, linda, tá certo? Por isso que eu falei que esse aluno passa em concurso, tá? É isso, gente. Depois tem mais dicas para vocês, tá bom? Um beijo grande.